Bom dia, meus irmãos. Hoje é 30 de dezembro e eu queria deixar essa mensagem antes do culto amanhã. Hoje eu vim na igreja com o único propósito de entregar o ano ao Senhor. E como hoje ainda é dia 30 e amanhã é 31, eu queria deixar essa sugestão para você tirar um momento hoje ou amanhã para formalmente se dirigir ao Senhor. Mesmo você que está viajando, você pode ir a algum lugar, se reunir com quem você está viajando e celebrar o que Deus fez esse ano e entregar ao Senhor a oportunidade de ter vivido 2020. E a razão porque eu quero sugerir que você deve fazer isso é porque nós não podemos ser indiferentes com o dia 30 e 31 de dezembro, porque é um momento de finalizar, é uma hora de entregar o que nós recebemos de Deus, é hora de como que prestar contas ao Senhor por aquilo que Ele nos deu. Quero dizer para você que quando o ano começar, depois de amanhã, o ano que passou será completamente esquecido. Ele não será somente esquecido, mas ele será selado na eternidade e nada mais poderá ser modificado a respeito desse ano. Nada mais poderá ser aumentado nem diminuído de 2020. Então, eu queria sugerir que você tirasse um momento, como eu tirei hoje, para entregar o ano ao Senhor. Antes de entregar essas últimas 40 e poucas horas, talvez, menos que isso, que falta, você talvez precisaria fazer algum concerto com o Senhor, antes do ano terminar, antes de você fechar esse ano, ou talvez alguma confissão que você precisa fazer a alguém ou ao Senhor, algum arrependimento, ou talvez você precisa, antes do ano terminar, voltar ao caminho. Uma das grandes oportunidades da vida humana é que, mesmo andando pelo caminho, quando a gente se desvia, porque todos nós em algum momento nos desviamos do caminho, nós temos essa preciosíssima oportunidade de voltar ao caminho. E eu queria sugerir, antes do ano terminar, nesse momento que você for entregar o ano ao Senhor, você voltar ao caminho nas coisas que você mesmo sabe que precisa voltar. Qualquer coisa que você ainda pode fazer nessas últimas 30 e poucas horas que falta para o ano terminar, eu queria sugerir a você que tirasse um momento, fosse a um lugar e tirasse um tempo com o Senhor, agradecesse por 2020 e selasse o ano com um arrependimento, com uma proposta para Deus, com um propósito para 2021. E para inspirar o seu texto na Bíblia, eu queria só ler Lucas capítulo 19, os versos 12 em diante, que Jesus contou essa parábola que um certo homem nobre partiu para uma terra longínqua a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. E o verso 15, sucedeu que ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Quando eu venho à presença de Deus no dia 30, no dia 31, eu venho como que prestar contas pela forma como eu negociei durante o ano, porque o Senhor me deu o ar para respirar e me deu saúde e alimento todos os dias e sono todas as noites, me deu trabalho, me deu família, relacionamentos, me deu tantas oportunidades, Ele me deu para negociar. Eu quero sugerir que você não passe o dia 30 e o 31 indiferente a essa data, mas você tire um momento para entregar o ano, para prestar contas da sua negociação, o que você negociou, o que você fez ao Senhor nesse tempo. E finalizando a minha
breve palavra para você, eu quero sugerir 3 coisas para você colocar na sua agenda para o jejum que começa no dia 3 de janeiro. Veja, nós estamos selando um ano, fechando um ano e já nos preparando para abrir a porta de um novo ano. A minha insistência em que você cele 2020 com uma oração ao Senhor, com um encontro com o Senhor, é porque quando entrar 2021, nós vamos começar a trabalhar de novo. Nós simplesmente vamos investir, vamos começar a negociar novamente no novo ano. 3 motivos para você começar a sua negociação espiritual, o seu investimento espiritual em 2021 é que nós vamos orar por nivelamento e alinhamento espiritual em nosso terreno, em nossa casa, em nossas vidas, para que o Senhor possa vir. Deixe-me ler para você Isaías 40, o versículo 4, onde o Senhor deu essa visão em que nós precisamos estar preparando o caminho do Senhor para Ele vir. Todo vale será exaltado e será abatido todo monte e todo outeiro, e o que é acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. Então, depois dessa preparação do terreno todo, verso 5 diz que a glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. O capítulo começa dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O jejum que começa no dia 3 de janeiro, nós estamos mais uma vez buscando nivelamento. Nós precisamos pensar o mesmo pensamento, o mesmo nível de adoração, o mesmo nível de dedicação. Há um nivelamento que precisa ser feito pelo Senhor, na sua família, no seu coração, nas suas atividades, nas suas decisões. E em nós como igreja, como um corpo, há um nivelamento que o Senhor precisa fazer. Há um aplanamento, um caminho que Ele precisa asfaltar para que a sua glória venha. Esse é o objetivo número 1 do nosso jejum. Número 2, eu quero sugerir que nós oremos individualmente para que a justiça de Deus seja satisfeita na vida de cada um. Sabe, muitas orações não são respondidas porque a justiça não foi satisfeita, e a justiça da corte celestial precisa ser satisfeita antes que o juiz possa dar um veredicto e liberar as bênçãos. Então, em Mateus capítulo 3, verso 15, Jesus está indo ser batizado. João não quer batizar a Jesus, mas finalmente o Senhor diz essas palavras: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A oração que eu quero que você faça no jejum é que Deus ajude você, crie caminhos para você cumprir a justiça na sua vida, para você aumentar o nível de justiça na sua vida, como o Senhor falou, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, se ela não aumentar, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então, você precisa perguntar ao Senhor qual a justiça que está faltando, que o nível de justiça na sua vida, o nível de santidade, o nível de fidelidade, o nível de conversão, o nível de adoração, o nível de oração, o nível de fé, o nível de sacrifício, o nível de morte pessoal. Todas essas coisas falam do nível de justiça que a corte celestial precisa ver em nós para liberar as coisas. E o último motivo, o terceiro motivo, é que você ore pela obra principal. A obra principal é você. Ao entrar no jejum, ao começar a orar, ore pela obra principal. Você é a obra principal. Então, 4 coisas para você orar por você: o problema, o propósito, o processo e o produto. O problema é você, não é os outros, não é o mundo, não é a pandemia, não é o governo. O problema na oração, quando eu trago, qual é o problema que eu trago para Deus? Eu sou o problema, eu sou a obra que precisa ser tratada. Segundo, o propósito. O propósito não é a minha agenda, não são os meus sonhos, mas é o propósito para o qual Deus me criou, o qual precisa ser revelado a mim, o qual está escrito nos livros antes de eu nascer, o qual o inimigo tenta barrar, o qual o inimigo tenta guardar do meu próprio conhecimento. Você precisa orar pelo problema que é você e orar pelo propósito de Deus com a sua vida. Em terceiro lugar, o processo. O processo é tudo que eu tenho que passar, é o que eu tenho que aprender,
é o que Deus precisa fazer em mim, é o processo que eu tenho que cumprir para satisfazer a justiça, é cumprir a justiça, para que a corte celestial libere aquilo que diz respeito à minha vida. Em último lugar, o produto. Depois de passar o problema para Deus, que sou eu, depois de orar pelo propósito, que é o sonho de Deus na minha vida, depois de passar pelo processo que Deus quer que eu passe em 2021, você ora pela bênção, o produto, o que é que Deus quer com o final disso. Quero finalizar pedindo a você, tire um momento. Você não pode ser indiferente ao dia 30 e 31 de dezembro, mas tire um momento para entregar o ano ao Senhor, prestar as contas, selar esse ano e receber o ano com muita gratidão. Eu te abençoo e eu te espero no culto amanhã às 11 horas. Um feliz ano novo.